Olá, boa noite, mais uma noite, estamos aqui, chegando no fim, glória a Deus, hoje é sexta-feira, tanque, uma cama, esta é a cena que acontecia todo dia em Betesda. Dia muda a cena, pois o personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus, que lhe pergunta: quer explicação? Então o homem falou: eu? Meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era o homem numa cama ocupando tanque, mas assim diz o Senhor. Aleluia, Jesus, ô glória. Levanta-te, esquece o tanque, nunca mais volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é pra não esquecer do teu passado, nem também quem te curou. Aleluia, Jesus. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça a tua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar pra ganhar vidas onde você passa, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mais uma noite aqui, penúltimo dia, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passa, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Aleluia, Jesus. Talvez você estava no deserto, na depressão, nos vícios da droga, do álcool, ninguém te queria.
E Jesus te resgatou de lá, te deu uma família, te deu uma profissão. Na posição que você está hoje, muitas das vezes foi Jesus que te colocou aí. Muitas vezes você esquece de onde você veio, aonde você estava. Muitas vezes as pessoas te desprezou. Você até esqueceu de ser, ano passado eu tava. Aleluia, Jesus. E hoje você está aí. Não vai esquecer. Aleluia, Jesus. Não vai Não vai esquecer. esquecer. Aleluia, Jesus. Não vai esquecer. Não vai esquecer de onde você surgiu. Às vezes a gente esquece, Não né? vai esquecer de onde você surgiu. Aleluia, Eu Jesus. te conheci no deserto, foi lá que ele Qual te será viu. que era o seu deserto? Ele curou você. Vou repetir. Aleluia, Ele Jesus. curou você. Ele curou Ele você. curou você. Ele curou você, te resgatou. Você tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele. Talvez só Ele que estendeu a mão pra você. Aleluia, Jesus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes, boa noite, a paz, sexta-feira, mais uma noite estamos aqui. Hoje é o penúltimo dia para a honra e glória de Jesus. Estamos aqui fazendo a vontade dEle. E eu coloquei esse hino porque muitas das vezes, quando a gente está numa posição, a gente esquece onde a gente estava, o que a gente passou. E quando a gente esquece, a gente vai se inchando, né? Vai esquecendo o que Deus fez da nossa vida. E aí você vai esquecendo e você para muitas das vezes de ser humilde. Você não entende, não se coloca no lugar do outro. Isso é muito ruim. Então a gente nunca pode esquecer do nosso passado. Da onde Deus nos resgatou, o que a gente passou, aquele momento que ninguém deu a mão pra você, nem a sua família, nem seu melhor amigo, talvez o namorado, a esposa, ninguém, você via sem saída e de repente Deus foi lá e mudou a sua vida, transformou a sua vida, te deu uma nova oportunidade de começar a vida do zero de novo e hoje você tá aí numa posição boa, feliz, porque Deus tá te abençoando cada dia mais, seja você pastor, missionário, membro, não crente, crente, seja você quem for, talvez Deus te deu essa oportunidade, nunca esqueça de onde você surgiu, porque é bom, porque aí a gente, lembrando, a gente quando tá se inchando, crescendo, aí a gente se torna mais humilde e agradece mais a Deus, né? Então hoje eu vou começar, o tema é pastor e membro, né? E eu vou começar lendo um versículo que você pode falar assim: Sheila, como que eu sei que uma pessoa é de Deus? Como que eu posso ter certeza? E a Bíblia fala assim, em Romanos capítulo 8 e 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E para comprovar, em Lucas capítulo 1, versículo 41, fala assim: E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, Deus não deixa ninguém enganado. Quando você sabe que uma pessoa está cheia de Deus, quando você chega na presença dela, você parece igual a criancinha que saltou assim, parece que você quer saltar uma alegria assim. Tem pessoas que é tão gostoso de ficar perto dessas pessoas, que elas transmitem paz, transmitem alegrias, e tem pessoas que muitas das vezes elas estão tão distantes de Deus, que quando você se aproxima delas, então você sente um clima pesado assim, às vezes até a expressão do rosto dessas pessoas é uma expressão assim sofrida, assim, sabe, assim, que dá a entender que é uma pessoa que está distante de Deus. Então é muito fácil você identificar uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus, cheia do poder de Deus. Então começamos com esse versículo aí, e hoje eu vou começar falando
em relação aos pastores, né? Eu não vou falar nada demais, nada polêmico, lógico, é que Deus colocou no meu coração para que eu venha citar alguns textos da Bíblia ou versículo, porque hoje em dia a gente vê muita gente reclamar que tem muito pastor que muitas das vezes não está nem preocupado com as pessoas, se está sofrendo, se não está, se está precisando de uma palavra, talvez está precisando de uma cesta básica, talvez está precisando de uma visita. Então, infelizmente, hoje em dia, as igrejas estão muito visando... É muito comércio na questão de muita oferta, campanha, e às vezes o que as pessoas mesmo necessitam, às vezes está em falta, assim. Então, aqui na Bíblia, ela já fala tudo, inclusive ela fala sobre esses pastores que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, Deus não está vendo isso, esses pastores que ficam só pensando no dinheiro. Não, tá tudo escrito na Bíblia, pena que muitos versículos, muitos textos, e muitas das vezes não vai dar para me ler tudo aqui, mas tem uns assim perfeito, inclusive esse daqui, ó, que fica em João, capítulo 10, que fala assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quem é mercenário? O que significa mercenário? Mercenário é que trabalha por algum interesse, que só serve por dinheiro. Tem gente que infelizmente é interessada, né, em uma amizade, que seja no que for. Ela só visa ganhar alguma coisa da pessoa, senão ela fica bem longe. Então aqui fala isso, né? Que tem pastor que é assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aí aqui é Jesus falando: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quantos pastores aí que não tá dando mais a vida pelas ovelhas, né? Não tá nem aí, tá ignorando, as ovelhas estão sofrendo, deprimida, e às vezes passa, ignora, finge que não vê, né? Ainda tenho outras ovelhas, continuando aqui, que não deixa aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Então, quer dizer, aqui Jesus já relata mesmo que muitas das vezes uma pessoa que vai numa igreja para ouvir a palavra e aí acaba congregando em outra igreja, mas aqui o Senhor já está falando aqui que aquela pessoa foi ali naquela igreja, ouviu aquela palavra, então ele plantou aquela semente, mas ela se identificou em outra igreja. É tão interessante que até isso está escrito na Bíblia para você ver, né? Então vamos aqui, primeiro eu vou falar as referências e depois eu vou estar desenvolvendo a conversa. Em 1 Pedro, capítulo 6, versículo 3, fala assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançando incorruptível coroa de glória, semelhante vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, tem muitas vezes líderes de igreja, pastor, que às vezes ele deixa de ser humilde e eles acabam sendo soberbo. Então, Deus acaba afastando desses pastores, porque Deus, ele não gosta de pastor soberbo, ele gosta de pastor humilde, que se preocupa com as ovelhas. E aí, eu vou ler uma parte aqui, em Ezequiel, que fala: ai dos pastores. Hoje em dia, talvez, eu não sei, pode ser que os pastores, eles ainda estão lendo essas partes da Bíblia aqui, que fala que ai dos pastores, porque uns devem estar lendo e outros devem estar ignorando. Mas Deus, ele vai condenar todos esses pastores que muitas das vezes não cuidam bem da ovelha, que desprezam as ovelhas e só querem saber do dinheiro das ovelhas. Aqui
Ezequiel capítulo 34 fala assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Ou seja, todos esses pastores que eles estão interessados no dinheiro das ovelhas, eles vão ser cobrados um dia. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentarem a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas. Então tem pastores que eles estão só se preocupados com o bem-estar dele, eles não estão nem aí para as ovelhas. E aí aqui fala assim, ó: comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Tem muito pastor assim, que só quer exigir, principalmente essas igrejas assim, bem doutrinadas, né? A ovelha chega lá, não quer nem saber qual que é a vida, o problema que a ovelha está enfrentando, já quer que ela se transforme, fica exigindo da parte dela, ou muitas vezes está visando sua oferta, não está se preocupando com a ovelha. Então aqui fala que dos pastores, né, que é duro com as ovelhas. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficarão para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Ou seja, se os pastores não procurar as pessoas que estão oprimidas, que estão sofrendo, precisando de uma palavra, muitas das vezes essa questão aqui de não procurar, não evangelizar, né? Hoje em dia as igrejas quase não evangelizam, isso é muito triste. Tem muitos crentes desviados, viciados ali na lagoa, chorando, sofrendo. Mas aqui, ó, Deus vai cobrar de todos eles. As minhas ovelhas andam desgarrada por todos os montes e por todo o alto inteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem a quem busque. Tem muitas pessoas desviadas que muitas vezes não saem nem das suas casas e às vezes congregavam em alguma igreja. Esses dias mesmo, eu fui na casa de um casal que eles estavam debilitados, doentes, e eles faziam tempo que não iam na igreja, e eles estavam muito tristes, porque eles falaram que o pastor da igreja deles nunca foram visitar eles. Isso é muito triste. Aqui na Bíblia Deus cobra, os pastores eles têm que apacentar as ovelhas dele. E ele falou que quando tomava Santa Ceia, quando estava debilitado, só um presbítero, só um obreiro que ia levar. Então ele se sentia assim desprezado, sabe? Assim, e Deus vai cobrar desses pastores por toda a face da terra, sem haver quem a procure nem a busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirei mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e a farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhada no dia das nuvens da escuridão, e as tirarei do povo, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em toda a habitação da terra. E os bons pastor as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Eu vou ler só até aqui,
Mas assim, referência boa igual essa aqui, tem um monte. Tem uma aqui que fala que os pastores são interesseiros apenas. Então, Deus, ele já tinha deixado aqui na Bíblia, inclusive por esses pastores que só se interessam por dinheiro do povo. E não, aqui, por exemplo, aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala assim: segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de quem ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito da primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima ele buscou. Então aqui na Bíblia tem várias passagens que você pode estar procurando e que você pode estar lendo, que Deus, ele é contra esses pastores que só se preocupam com o bem-estar deles. Aqui na Bíblia está relatando, você viu junto comigo, esses pastores que só se preocupam com o bem-estar deles e não se preocupam com as ovelhas. Você viu que esses pastores falsos, uma hora Deus vai fazer que nem fez com Eli. Uma hora Deus vai chegar na vida deles, na casa deles, e vão ser julgados. E ai deles, ainda mais eles que leem a palavra. Mas muitas das vezes ficam dispersos, porque chega um certo momento que está numa posição talvez, e acaba esquecendo de onde Deus tirou, acaba esquecendo de onde ele começou, acaba esquecendo das ovelhas, e vai crescendo cada vez mais, e cada vez que vai crescendo a posição, então o que acontece? Eu vou ler aqui da Eliana. Tem muitos pastores assim, só visam dinheiro, te trata pelo que você tem, já tive experiência assim, mas não passa nada desapercebido aos olhos de Deus. Vão prestar conta, Deus está irado. Se eu pudesse ler todas as passagens que está aqui na Bíblia, que Deus está relatando exatamente como os pastores são, que eles são com iniquidade, que eles só vê o comércio, aqui na Bíblia fala de todos esses pastores, eles vão ser cobrados. Então, não cabe a nós se preocupar com esses pastores. Então, vocês, de repente, algum pastor que veja esse vídeo, meu querido, não se deixe levar por esse caminho tortuoso, ou até mesmo, hoje em dia tá muitas igrejas, é interessante, tem muitas igrejas que viraram rivais. Deus não se agrada disso. Quer ver que Deus não se agrada disso? Que tem um versículo aqui, que eu vou ler para vocês, já começando na parte do membro. Eu vou procurar aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Em Hebreus capítulo 10, 24 fala: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui em Hebreus capítulo 13, 17 fala: obedecei, no caso, aos membros. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, os bons pastores, tá? Como aqueles que hão de dar conta delas, para que a façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí aqui mais embaixo fala assim, ó: João capítulo 13, versículo 34, fala assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como ele vos amou, a vós que também vos amou uns aos outros ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Está escrito aqui na Bíblia que só será discípulo de Jesus se amar um aos outros. Ou seja, se tiver rivalidade entre ministério, e muitas das vezes um ministério, aquele pastor, começa a ficar de olho na igreja que está enchendo mais, então quer dizer, dá a impressão que ele está avisando que aquela igreja está lucrando mais.
dinheiro, né? Não tá preocupado com as almas. Hoje em dia tá muito assim. Então Deus vai cobrar de todos esses pastores. Então se você talvez seja um pastor que esteja vendo esse vídeo, então, meu querido, não esqueça do verdadeiro evangelho, que quase você não se encontra mais. Hoje você vai na igreja, campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo, que nem eu tava conversando um certo dia com uma pessoa, aí uma pessoa falou assim, mas não é obrigado a ficar pegando envelope. Não, lógico que não é obrigado, mas cada vez que você vai, você fica constrangido. Não sou contra. É lógico que os membros, eles têm que dar o dízimo, tá escrito na Bíblia, tem que dar o dízimo, tem que ofertar. E quando eles sentirem no coração de fazer um voto, como a gente leu ontem, né, que Jacó fez o voto e ele foi abençoado, lógico que tem que fazer o voto, lógico que tem que abençoar sim a casa de Deus. Eu falo assim, na verdade, desses ministérios que a gente vê que está crescendo cada vez mais, os líderes lá em cima estão enriquecendo, estão jogando dinheiro fora, e muitas das vezes nas igrejinhas simples colocam os pastores e ficam cobrando dinheiro desses pastores, e os pastores não sabem mais o que faz, e por causa desses líderes que o Senhor vai pesar muito a mão neles, o que acontece? O pastor, às vezes humilde lá embaixo, simples, está padecendo e não se preocupa mais nem com as almas, ele está preocupado em arrecadar aquela meta que aquele líder lá em cima, ele tá pondo para os pastores nas igrejas mais pequenas, mais simples, e acredite, tem ministério grande que tem condições de comprar terreno, tem condições de construir, acredite, tem condições de construir, e uma estratégia de ministérios grandes, eu não tô... às vezes dá uma impressão que eu tô pregando assim contra o evangelho, mas veja bem, eu tô abrindo o seu olho para você congregar numa igreja que prega o verdadeiro evangelho da salvação, para que você não se iluda e vá de repente na igreja que vai fazendo só promessas, e você fica lá naquela igreja, aí você faz uma campanha, pega o envelope, faz outra campanha, pega o envelope, você não se fortalece com a palavra, porque muitas das vezes você só escuta pregação de prosperidade, que a sua vida vai mudar, mas naquele momento tem pastores que às vezes de tão cobrado, muitas das vezes que nem eu falo, os mais humildes talvez eles não tenham tanta culpa, porque quem cobra mais eles são os líderes, coloca meta e fica cobrando, e aí você sabe a hierarquia, um cobra aqui, aí cobra aqui, então o dever dele, vamos fazer voto, vão fazer campanha, vão fazer isso, e na verdade na Bíblia fala que muitas das vezes não é num voto que você vai conseguir aquela bênção que você tanto quer. Às vezes Deus quer te tratar primeiro, mas está precisando de pastores assim que realmente pregam o verdadeiro evangelho, que nem esse aqui que eu estava relatando para você, esse verdadeiro evangelho, para você entender que às vezes não é só você fazendo campanha, viver na igreja fazendo campanha, ou viver pegando envelope de dízimo. Às vezes Deus quer tratar algo na sua vida, e se você conhecesse, tivesse acesso ao conhecimento da palavra, você ia ver que você ia precisar de uma transformação na sua vida, e tá faltando isso nas igrejas. Então, o Senhor, eu creio que tem muita gente que talvez não seja a favor dessa semana que eu tô fazendo aqui de orientação para quem quiser assistir, quem quiser se interessar. Eu creio que muita gente talvez está irritado porque acha que eu tô pregando contra o evangelho. De forma nenhuma. Eu tô alertando as pessoas o que o Senhor tá me mandando fazer, porque as pessoas muitas das vezes você vê que tem uma Bíblia inteira, desse tamanho, e muitas das vezes você vai na igreja, você só vê um relato de um texto que só fala de prosperidade, só fala que você vai receber cura, e é que nem eu falei pra você, às vezes Deus quer que leia outras passagens na Bíblia para que você possa ter o conhecimento e entender que Deus quer transformar a sua vida, o seu coração, e aí não acontece um milagre. Aí por esse motivo tem tanta gente que tá fora da igreja. Por quê? Porque a pessoa vai na igreja, e aí na igreja os pastores sendo cobrados lá em cima, eles fazem campanha, e aí a pessoa vai na igreja e aí a pessoa fica constrangida, porque, e fica pensando,
ai meu Deus, às vezes ela tá tão apertada, sem condição nenhuma, mas aí ela fica constrangida, mas ela fica naquilo, se eu pegar esse envelope, eu acho que eu vou conseguir. Aí o que acontece? Às vezes Deus quer que ela tenha uma transformação, Deus quer algo da vida dela que não é só pegar aquele envelope naquele momento, às vezes naquele momento não é o momento de pegar o envelope, e aí ela pega o envelope, ela faz a campanha e nada acontece na vida dela. O que acontece? A fé desmorona, morre a fé, deixa de ir na igreja porque ela fala assim, eu fui várias vezes, fiz campanha, mais campanha e nada aconteceu, então desiste. Tem muita gente fora da igreja porque tá faltando verdadeiros pastores. Eu não tô falando que os pastores atuais não são verdadeiros. É que nem eu falei. Você tem que ver a vida que eles levam, o comportamento, a forma que eles se preocupam, que ele trata as pessoas. Hoje em dia eu não sei, porque eu não convivo com nenhum pastor para me estar julgando. Quem sou eu? Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para orientar as pessoas que às vezes estão revoltadas com as igrejas, estão revoltadas com os pastores, porque elas estão com falta de orientação, sabe? Assim, porque elas estão com falta de alguém para dar conhecimento da palavra, para elas começarem a se consertar na vida delas e elas conseguirem finalmente alcançar as bênçãos, finalmente ser feliz, finalmente ter paz na sua vida, sabe assim? E infelizmente tá faltando. Você pode ver que na maioria das vezes você vai nas igrejas, a maioria aí é TV, é só campanha, deposite seu dinheiro. Gente, não caia nisso, por favor. Desses programas de TV aí, que nem fala assim, você tá pagando um aluguel, deposita a metade ou deposita o aluguel que Deus vai te honrar. Não caia nisso, na Bíblia tá te orientando. Leia mais a Bíblia, que você não vai ser enganado por pastor nenhum mais, você não vai ser enganado por ninguém, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, ninguém te engana mais. Mas eu sei que a vida é um pouco corrida e tem gente que também não gosta de ler, mas é necessário. É que nem você vai comprar um equipamento numa loja, no comércio, acontecia muito isso onde eu trabalhava. As pessoas compravam TV, compravam até celular, compravam qualquer equipamento que fosse, e o que acontecia? Vinha um manual, porque tudo vem um manual. E as pessoas, com preguiça, lógico, de ler o manual, aí chegava lá, tá com problema, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Aí a gente falava assim, você leu o manual? Não. Então, o manual ensina certinho, passo a passo, como você pode fazer. E aí, por falta, às vezes, de preguiça, você acaba perdendo muita bênção na sua vida. Não faça isso. A partir de hoje, essa semana, Deus me usou. Eu sei que tem muita gente, talvez, que esteja revoltado comigo, que acha que eu tô pregando contra o evangelho, mas de forma nenhuma eu não ia fazer isso se o Senhor realmente não tivesse tocado no meu coração e quisesse que eu fizesse isso. Porque na verdade eu tô alertando vocês que estão distante da igreja, que estão revoltados com a igreja, estão revoltados com Deus. E muitas das vezes você não precisa estar revoltado com Deus, porque Deus está orientando que vai existir muitos falsos profetas que só quer saber de dinheiro mesmo. Na Bíblia, pode ler lá, que está escrito em vários lugares da Bíblia. Então, a partir desse momento, não caia. Sheila, não é para mim mais ajudar as igrejas? Não, lógico que é para ajudar. A casa do Senhor é quem sustenta, a gente aqui na terra que sustenta a casa do Senhor. Mas se você perceber, você analisa, que nem eu falei pra você, o ministério, analisa o líder que tá lá em cima no ministério, vê como que é a situação, se ostenta, se a igreja não tem nenhum programa de, muitas das vezes, arrecadar a cesta básica, se a igreja não tem nenhum programa para ajudar as pessoas, porque você sabia que tem gente que vai pra igreja, às vezes não tem nada para comer na sua casa, e aí volta sem nada para comer, e ela não vê nenhuma possibilidade lá na igreja de ter uma cesta básica, então ela fica com vergonha, porque hoje em dia infelizmente é assim. Antes as pessoas eram mais humildes e ajudavam mais, hoje não, é só ostentação, é só deixar os templos, a maioria deles tudo bonito, tudo lindo, e o povo tá padecendo muitas vezes, necessitando de uma cesta básica, de uma ajuda, sabe assim? Então comecem, não deixem de congregar, porque na Bíblia fala que a gente não pode de forma nenhuma deixar de congregar, porque a gente enfraquece. Inclusive tem uma parte aqui na Bíblia que fala
que se você tiver distante da sua congregação, você pode perder a sua salvação. Enquanto eu acho a outra parte, eu vou ler uma aqui, ó, que é Marcos capítulo 16, 15, que fala assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão na serpente, beberão alguma coisa mortífera e não farás mal algum. E imporão as mãos nos enfermos, serão curados. Ou seja, aqui você fala assim: Sheila, mas que igreja? Tem tanto ministério, mas tanto ministério, e por a maioria deles é tudo intencionado para conseguir, enriquecer, sabe? Assim, então, se você perceber, você foge dessas igrejas, deixa elas. Você não é obrigado a ir nessas igrejas, mas você procura uma igreja que você vê que não é tão preocupada em ficar dando tanto envelope. Você vê se a igreja se preocupa com as ovelhas, sabe? Assim, e os sinais são esses que nem você tá vendo aqui. Os sinais é que a igreja que orar com imposição de mão e os enfermos for curado, os demônios foi expulso, porque como você percebe, atualmente, antes, o demônio ele era mais reservado, pode perceber. Bem antigamente, mal você ouvia falar do nome diabo ou qualquer coisa assim. Eles respeitavam muito os crentes. Nossa, via um homem de gravata, pastor, nossa, era um respeito total. Hoje em dia virou muita bagunça. Você vê que uma vez eu vi aí no Facebook, mostrando que estava abortando, acho que Jesus, fica falando palavrão. Então perderam a vergonha, o inimigo ele perdeu a vergonha, tá tudo muito bagunçado. Isso é muitos demônios que estão soltos aí, você percebe? Pelas pessoas. Às vezes tem pessoa que você chega perto dela, ela é perturbada, a expressão dela é pesada, assim, sabe? Tem pessoa tão pesada que você chega perto dela e você começa a ficar na sonolência, assim, um mal-estar, e você vai pra casa, às vezes você chega em casa e aquele mal-estar, uma sonolência, mas a energia daquela pessoa que estava tão endemoniada passou pra você. E quando você sentir algo assim, você tem que orar, você tem que repreender e pedir pra Deus expulsar qualquer mal que você pegou daquela pessoa. Então isso é certo que tem demônio. Você pode ver essas pessoas que perdem o sentido, briga, xinga, perdeu. Uma certa vez eu vi uma palestra falando que o homem ele tem um certo sentido no cérebro, que ele pensa na verdade é automático, é tipo uma parte que fala que é meio réptil. Então ele é automático. Então essas pessoas que um olhou assim, o que você tá olhando pra mim? Então ele tá nessa parte aqui do cérebro, ele nem raciocina, porque se ele pensar, raciocinar, deve estar olhando pra mim com essa cara, mas deve estar pensando em outra coisa. Não. O que você tá olhando pra mim? Já vai pra cima, já quer matar, já não sei o que. As pessoas estão muito assim estressadas, as pessoas estão muito no automático. Infelizmente tá faltando pastores que realmente pregue o evangelho, que realmente não se preocupa em arrecadar dinheiro, enriquecer com dinheiro. Eu creio que nem eu falo pra você, essas igrejas menores, os pastores, eles são até honestos, eu creio mas como eles são muito cobrados pelos líderes maiores, então eles acabam se preocupando mais, por isso que você vê muita campanha, muito envelope, que dá até agonia de tanto envelope. Isso não é de Deus. De Deus na Bíblia está escrito o dízimo, oferta e um voto, mas não é toda hora que você vai fazer voto. Você faz um voto quando você sentir no seu coração verdadeiramente com aquela fé que você fala assim: Senhor, que nem Jacó fez, se o Senhor mostrar que é comigo, se o Senhor me provar, eu vou ser fiel a ti. Então, não é saindo qualquer, porque senão vira bagunça. Toda hora você ficar fazendo voto, aí vira bagunça. Você dá a impressão que você está comercializando a bênção que
você quer, dá a impressão que você está comprando toda hora. E não é isso que Deus quer, porque Deus ele não quer o seu dinheiro, só que ele precisa do seu dinheiro para manter a obra, porque é nós que mantemos a obra e nós somos abençoados por isso, porque nós recebemos orações e é repreendido todo o mal, é repreendido toda a inveja e somos abençoados, somos prósperos. Então a gente tem que ajudar a obra, mas você perceba bem, comece a analisar as igrejas que você vai, se vale a pena você congregar ali, se vale a pena você ajudar a obra. Eu vejo que tem igrejas que tem projeto muito bonito. Eu sinto muito o pastor Marcos ter morrido, porque depois que ele morreu você viu que desandou, mas quando ele era vivo tinha uns projetos de África, tinha vários projetos, ele tinha um projeto ali de recuperação. Então é de igrejas assim que nós precisamos, não é de igreja que fica só fazendo voto, não faz uma visita na casa de um membro, uma ovelha. Às vezes a ovelha lá tá depressiva, não tem um parente que entenda, e de repente se alguém fosse lá fazer uma visita, que nem um certo dia que eu não estava muito bem, e veio uma pastora aqui, conversou comigo, nossa, faz toda a diferença. Mesmo a gente que é cristão, que tem fé em Deus, tem os nossos momentos que às vezes a gente desfalece, isso é normal. Na Bíblia fala que os profetas, aqueles profetas assim, que era contato com Deus, eles também tinham os momentos ruins deles, teve alguns que às vezes tinha até depressão, mas a gente precisa de pessoas assim, um falando com o outro, um ajudando o outro, e assim a gente vai viver nessa vida até chegar mais na frente e Jesus vir voltar para buscar a igreja. Por quê? Porque que ultimamente você vê muitos crentes se suicidando. É certo que suicídio com certeza tem todos os dias e todos os momentos, mas o que fica sempre assim nos holofotes, lógico que é os crentes, né? Nossa, o crente se suicidou. Mas por quê? Porque tá faltando isso, sabe? Assim, tá faltando isso daqui que o Senhor falou aqui, tá faltando amor. E o Senhor deixou muito bem claro que só demonstrará ser discípulo de Jesus quando tiver amor. Então, se você perceber que de repente uma igreja está revoltada com outro ministério, isso já é errado, porque aqui fala que só é discípulo de Jesus se amar uns aos outros, não tem que ter mágoa. Muitas das vezes um tá ali abrindo o ministério, o outro tá torcendo aqui, que nem uma certa vez uma pessoa abriu o ministério lá e uma pessoa falou assim, é porta larga, poxa, tá preocupado com o ministério, tá arrecadando mais alma, né? Nem perto, é lá longe, tá buscando um alma importante, minha gente, não é, tá lotado, não é comércio pra ter concorrência, pra se preocupar, nossa, não pode mais abrir uma igreja, não pode mais, não, tem que abrir muitas igrejas, mas tem que abrir muitas igrejas certas, que é o que não está acontecendo. Tá abrindo muitas igrejas. Deixa eu ler aqui. A Vilma, a paz do Senhor, amada. Agora que eu cheguei, já estou ligadinha. Amém. Um beijo pra você, irmã Vilma. Tá abrindo muita igreja, mas não é com a intenção de ajudar as pessoas. Tá abrindo muita igreja, mas não é preocupada que muitas vezes uma família tá precisando de uma cesta básica. Tá abrindo muita igreja para comercializar, para os líderes lá em cima crescerem cada vez mais. Então, vocês se atentem a isso. Essa semana eu fui usada por Deus. Eu creio que tem gente que tá duvidando que Deus já me passou, que tem gente que tá duvidando, tem gente que tá falando assim, eu quero saber até quando. O Senhor fala assim, Ele vai fazer você saber até quando. Então Deus, Ele tá me usando porque tá faltando gente assim. As pessoas são muito tímidas, as pessoas, algumas são covardes. Então o Senhor precisa de pessoas assim ousadas para alertar as pessoas, povo, acorda, tá na Bíblia, vocês estão sendo enganados porque vocês querem, mas não tem ninguém para alertar vocês disso que vocês... Então, a partir de agora, vocês que tiverem essa orientação que o Senhor me usou para orientar vocês, a partir dessa semana, vocês não estão mais enganados. Vocês só continuam enganados se vocês quiserem. Vocês só continuam sem congregar em alguma igreja porque acham que só tem pastor ladrão. Se vocês quiserem, porque na verdade eu vou ler aqui que você tem que congregar numa igreja, porque senão você não vai para o céu também. Eu vou ver se eu acho dessa vez. Espera aí, só um pouquinho. Aqui, ó.
Hebreus capítulo 10, versículo 25, que esses dias eu até li, só que aqui eu vou ter que ler um pouco mais, para você entender que você não pode deixar de congregar. Fala assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, porque sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, aqui está muito claro que Deus fala que se você não congregar em alguma igreja, você está como voluntário. E a partir do momento que você está como voluntário, como a gente leu aqui, não tem como sacrifício dos seus pecados. Você vai estar pecando e não está sendo redimidos, porque você não está congregando. Então você precisa congregar. E é muito importante, já que eu já falei a parte dos pastores, é muito importante que você, que é membro, ao congregar numa igreja, primeiro, Deus não se agrada que você fica indo numa igreja, você indo em outra e você indo em outra, porque você vai confundir a sua fé. Tem um certo lugar, que eu não vou nem falar aonde, porque não é bacana, mas tem um certo lugar que tem um monte de alunos que são ateus. E o que está acontecendo? Olha a estratégia do inimigo. Chegam lá nesse lugar, muitas vezes até crentes e filhos até de pastores, e estão se tornando ateu. Por quê? Porque não tem não tem uma base, talvez os pais estejam desapercebidos, e não tem uma base assim na palavra para eles ter certeza daquilo que Deus existe, assim como graças a Deus os meus filhos são firmes. Chega os ateus e começa neles, e graças a Deus Deus tem conservado eles, e eles não têm ido para o outro caminho, que isso é muito triste. Mas entenda bem, por isso que é importante você não ficar indo numa igreja, porque cada ministério tem uma forma diferente de interpretar a Bíblia. Então, se você ir... é proibido? Não, na Bíblia não tá falando que é proibido. Mas assim, se você pensar bem, se você for num ministério... que nem eu falei, tem ministério que não acredita nos dons do Espírito Santo. Já tem ministério que não acredita na expulsação de demônio. Então, cada ministério interpreta a Bíblia da forma dele. E se você for em um ministério, for em outro, e aí você vai confundir a sua mente, e aí você talvez vai até desacreditar de Deus, e vai chegar um momento que você não vai em igreja nenhuma. E quando chegar o dia que Jesus vier arrebatar, no dia do juízo final, você não vai ficar livre disso, porque na Bíblia está bem escrito, como eu falei para vocês, que não vai ser arrebatado, não vai ser redimido os seus pecados, porque ali na Bíblia está assim: se você não estiver congregando numa igreja, então a partir do momento que você achou a sua igreja, a sua congregação, firma lá, firma naquela igreja. Aí aqui na Bíblia fala que você tem que se batizar, e é muito importante que você seja submisso ao seu pastor, os seus líderes. É uma hierarquia, é muito importante. Por quê? Porque o inimigo, Lúcifer, ele foi lançado do céu pra cá, pra terra. Por quê? Porque ele não quis mais ser submisso a Deus. Ele quis dividir a glória de Deus, e ele queria ideias, e ele queria um trono pra ele, e ele queria que ele fosse meio que de igualar a Deus. Então, ele foi lançado do céu pra cá, pra terra, pro inferno, porque ele não foi submisso. Isso dá a entender que a gente tem que ser submisso ao nosso pastor. Se você não gosta da forma que o seu pastor lidera a igreja, então não fique lá, porque você não pode se rebeliar. Deus não se agrada disso. Então você vai procurar um ministério que você se encaixe nele, e ali você obedeça. Você tem que obedecer tudo que a sua liderança falar. É que nem uma empresa. Não que a igreja seja uma empresa, mas uma empresa, você não tem que obedecer a sua liderança. Se você não obedecer a sua liderança, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora, porque nenhum patrão vai querer um funcionário rebelde que quando ele fala assim: ó, eu quero esse serviço assim, e aí você, não quero fazer assim não. Aí o que acontece? O patrão vai ficar com você? Não. Então, às vezes eu dou esses exemplos assim simples
para que de repente as pessoas que têm mais dificuldade de entender possam entender com mais clareza. Por isso que eu dou esses exemplos mais simples. Então, dessa forma, você entenda que a partir do momento que você encontrar um ministério, você tem que ser totalmente submissa ao seu pastor, à sua liderança, tem que respeitar tudo que... É por isso que acontece tantos suicídios, porque hoje em dia, por tanta campanha, por tanta comercialização, não está mais observando se uma pessoa, nossa, aquela pessoa não está bem. Aí observa, todo dia a pessoa vem bem, feliz, alegre. Então hoje em dia a preocupação tanto que é uma estratégia do inimigo, dos líderes lá em cima. Tá induzindo os coitados dos pastores, que às vezes só serve de coboio, como diz o ditado, né? E aí eles ficam tão na meta que nem vendedor numa loja. Ele tem aquela meta todo mês, zerou, tem aquela meta. Então às vezes fica tão preocupado em atingir a meta que ele tem que mandar o dinheiro, que acontece o quê? Aí despreocupa das ovelhas, que essa é a intenção do inimigo. E aí as ovelhas ficam dessa forma, tudo desgarrada, que nem eu falei errado, mas me perdoa. Que nem na Bíblia já falou, você viu, né? Que o próprio Deus vai apacentar as ovelhas dele, já que não tem pastor para isso. Você viu na Bíblia que eu li? Ele falou que não tem pastor para isso, porque os pastores hoje em dia, eles não estão procurando mais se fortalecer no conhecimento. Muitas vezes eles têm conhecimento da palavra, mas de tão desapercebido, eles começam a ler mais uma parte que é interessante, e quando eles não começam a lembrar daquela parte que nem essa que Deus cobra, então acaba esquecendo. Aí quando esquece, aí o que acontece? Aí fica desapercebido, que é isso que o inimigo quer, e acontece tudo isso que você vê hoje em dia. Um monte de gente depressiva, desgostosa da vida, fracassada, frustrada, que querendo se matar. Por quê? Porque não tem mais ninguém preocupado com as pessoas, uns com os outros. O amor de muitos se esfriaram, como na Bíblia tá falando que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E de fato, nas igrejas, é que nem eu tô falando, de forma nenhuma eu tô contra igreja nenhuma, não tô de forma nenhuma. Eu só tô falando que Deus tá mandando eu falar para esclarecer para vocês que muitas das vezes teve essa falta de conhecimento, que Deus está ciente desses pastores que estão interessados só no dinheiro, mas cabe a mim, cabe a você de observar tudo isso e filtrar até você se encontrar no lugar que seja talvez menos essa comercialização, entende? Então é isso que eu quis passar para vocês hoje. Eu acredito que eu passei tudo. E assim, as lideranças da igreja, é muito importante que vocês façam projetos, assim, estratégias, sabe? Assim, muitas das vezes tem igreja que tem bastante membro. Vamos fazer a campanha do quilo, coloca um espacinho lá, aí cada membro não custa nada você trazer um arroz, porque se for de repente para uma pessoa só que queira ajudar, talvez fica pesado, sabe? Assim, mas pensa bem, se cada membro levar um arroz, um açúcar, não vai pesar para aquele membro e no fim vai ajudar muito, porque na crise que o mundo tá, muita gente, graças a Deus, está bem, glória a Deus por isso, mas nem todo mundo está bem. E talvez é um processo que aquela pessoa está passando e a gente somos aqui todos irmãos aqui na terra, então a gente está para um ajudar o outro. Se você está melhor na sua situação, o que te custa você fazer uma campanha do quilo? O que te custa de ajudar de alguma forma, sabe? Se você vê que tem uma igreja que ali realmente prega a palavra de fato certinho, que a liderança vive da forma correta, você tá vendo que a igreja tá precisando de alguma coisa. Eu sempre coloco exemplo de ventilador, que fica mais fácil, né? Mas aí seja qualquer coisa, equipamento, cadeira, qualquer coisa que esteja precisando, se você vê de fato que ali a liderança prega o verdadeiro evangelho e não está interessado realmente em dinheiro, mas sim está interessado em resgatar essas pessoas que estão sofrendo. Se você for ali na Lagoa, uma certa época eu estava indo com o meu filho, o meu filho se comoveu. O que tem de gente ali que a família abandonou, que está alcoólatra, que está drogado, que era ex-presbítero, ex-pastor, e está tudo lá chorando, querendo se libertar, e está precisando de pessoas que se preocupem com ela, sabe por quê? Porque hoje em dia muitas lideranças de igreja estão preocupadas em as pessoas que trabalham nessas
firmas que ganham certo dinheiro, que tem um carrão, que anda todo chiquetão, e aí, não, essas pessoas que dão mais atenção, e aí aquelas pessoas mais humildes, que muitas das vezes, assim, aparentemente não tem muito a oferecer, são deixadas de lado. Deus está vendo tudo isso e vai cobrar, e que nem... Tem cantores evangélicos absurdos, gente, eles perderam a noção do perigo, Tem cantores evangélicos, se não ganhar o cachê, não canta, que absurdo. Muitas das vezes ali é a única oportunidade, talvez a pessoa fale assim, esse é o último que eu vou, o último show de louvor, o último culto, sei lá, que eu vou, e de repente aquela foi a última vez e perdeu uma oportunidade. Deus vai cobrar de cada. Você vê que tem uns monte de cantores aí que vive doente, com câncer, com isso. Quem sabe Deus já não está pesando a mão. Não estou julgando de forma nenhuma. Eu só estou falando que na Bíblia está falando que Deus vai cobrar de todos esses mercenários. Você leu junto comigo que mercenário é pessoas que sempre tá interessado principalmente em dinheiro. Eles não vão ficar... Eu fico assim pensando como é que essas pessoas não devem ler a Bíblia também. Porque você sabia que até surgiu essa parte de gospel aí, que tá migrando, muitos cantores às vezes fracassados na área deles, aí tá vendo que a parte evangélica tá crescendo muito, então eles migram para a parte de gospel, não é nem interessado nas almas, não é nem interessado em ler a Bíblia, em ser transformado, porque se fosse interessado, a gente não via tanto cantor gospel de qualquer jeito, cantando umas músicas assim, nada a ver, entendeu? É interessado em disso aqui mesmo, sabe? Então cabe a mim, cabe a você, a ficar alerta com tudo isso e não ficar murmurando e não ficar falando mal de Deus, porque Deus, ele tá ciente de tudo, ele vai cobrar todo mundo, nem que for no último dia do arrebatamento, que vai mandar direto pro inferno, mas ele vai cobrar todo mundo. Mas se você não quiser ir pro inferno junto com esses cantores, junto com esses pastores mercenários, que só quer saber de dinheiro do povo, que só quer saber de fazer campanha de voto e não tá preocupado com o povo, se você não quiser ir pro inferno junto com essas pessoas, então, meu querido, faça a sua parte, procure um lugar que você vai congregar. O ideal é que você vá pelo menos 2 vezes na semana, porque o interessante, essas igrejas que não tem pelo menos um dia para estar ensinando a palavra para você, já tá errada, porque tem os cultos de motivação para você escutar aquela palavra que Deus é contigo, aumenta a tua fé, vai dar tudo certo, mas você tem que ter um dia para você estudar a palavra, que você tem que entender a palavra para você não fazer nada errado, para que não aconteça igual aconteceu com Labão, que tinha uma boa intenção de servir ao Senhor, estava esperando o Senhor falar com ele, mas desapercebido, o Senhor falou com ele, ele não viu. Então ele perdeu aquele momento e você viu junto comigo que quase ele perdeu a vida. Você entende? Então, para não acontecer igual Labão, você tem que ficar sempre atento a ter conhecimento do que você pode, do que você não pode, do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada, porque aí você vai ter uma vida abençoada. Muitas vezes tem gente sofrendo na vida e às vezes ainda não conseguiram a sua vitória, a sua conquista, porque talvez se tivesse conhecido o verdadeiro evangélico antes, então já estava encaminhando, então já estava consertando a sua vida e nesse momento estaria vivendo na bênção, na prosperidade, na paz, porque você vê ali na Bíblia os profetas, alguns profetas tiveram as suas lutas, como a gente viu a história de Jacó, que eu até falei errado que ele era cabeludo, mas vocês me perdoem, Esaú que era cabeludo, então você vê ali, ó, que nem Jacó que fez o erro dele, mas não foi porque ele quis fazer, ele foi induzido pela mãe, mas errou mesmo assim. Mas você viu que ele pagou pelo seu erro? Então, às vezes tem gente que não tem acesso a esses conhecimentos, que se você fazer errado e desobedecer a Deus, você vai pagar o preço, e às vezes você tá indo na igreja e a sua vida não tá daquela forma que você acha que deveria estar, e você fala assim, eu vivo na igreja, mas a minha vida nada muda, nada acontece. Mas é porque às vezes você fala
falta um pouco de conhecimento. Se você começasse desde de lá de antes, aí você já estava endireitando, e aí sim, aí você ia só viver na bênção, porque na Bíblia relata, como a gente viu ontem, que até a jumenta, no outro dia que a gente leu, né? Que até a jumenta que obedeceu a Deus, ele ficou mais do lado da jumenta do que do humano, que é racional. Só pra você ver. Então, ele deixou essa parte na Bíblia, porque ele deixou nós cientes pra falar assim, ó, quem me obedecer, seja humano, seja animal, quem me obedecer, esse eu tô com ele. Você viu? Então, para que você seja realmente, você quer mudar de vida? Você quer ter uma vida abençoada de conquista? Eu não falo assim para você. Você vai entrar numa igreja e a sua vida, nossa, você vai ficar rico, você só vai ter saúde. Eu não falo isso porque eu vou estar mentindo para você. Eu falo assim para você que você vai entrar na igreja e as lutas vão vir. Mas aí Deus vai te capacitar, vai te dar estratégia e você vai conseguir passar pelas lutas sem tanto sufoco, sem ser um fardo tão pesado, o qual de repente você vive essa sua vida aí sofrida, uma vida amarrada, que às vezes você não tem sorte num relacionamento emocional, às vezes está amarrado, às vezes é um espírito maligno, às vezes é alguém que fez algo para sua vida e você não está se libertando disso. Então, cada área da vida da gente, a gente tem que aprender algo de Deus, porque tem uma libertação diferente cada área da vida da gente. Não é, por exemplo, só fazendo um voto que eu já consigo todas as áreas da minha vida. Se eu fizer um voto, eu vou conseguir um bom casamento, um bom relacionamento. Se eu fizer um voto, eu vou conseguir um emprego. Se eu quiser... Não é só assim. Cada área da vida da gente, Deus vai cobrar algo diferente. Talvez, para uma área, você tem que fazer uma campanha de jejum. Porque tem demônio que só sai com jejum. Tem uma área da sua vida que está com problema, que você vai ter que fazer uma campanha de oração. E às vezes, se você for na igreja, Deus vai usar o profeta e vai falar, ó, faz 3 dias de oração, ó, faz uma semana de oração. E se você seguir, por isso que é importante você congregar e obedecer certinho. Porque se Deus não quer crente desobediente, porque qualquer crente que for desobediente em qualquer detalhezinho, ele já se torna um ímpio. Então, se você vê um crente que está andando de forma errada e ele fala que é crente, você pode falar na cara dele, você não é crente, porque na Bíblia fala que crente não é assim. Crente ele é honesto, crente ele anda certinho, crente ele obedece a Deus, crente ele tem palavra. O crente, ele tem que falar assim, ó, eu vou chegar 9 horas na sua casa. Se não der tempo, ele tem que ligar e falar assim, ó, não vai dar pra chegar. Porque se ele não falar e ele não chegar, o que a pessoa vai falar? Esse crente não tem palavra. Então, ele já tá defamando a Deus, que nesses dias a gente falou de defamação. Você vai andar com uma pessoa, amigo seu, que por trás vai defamar você. Ele anda com você, te trata bem, você trata ele bem, aí quando ele está ausente de você, ele fala assim, aquele cara, vixe, mó mentiroso, olha, aquele cara, mó namorador. Aí quando chegar aos seus ouvidos, que aquela pessoa que anda com você te anda defamando, você tem coragem de ser amigo daquela pessoa? Porque eu não tenho. Porque quando o Senhor me mostra alguma pessoa que está defamando, muitas das vezes as pessoas nem me falam. Quando você tem um contato tão íntimo com Deus, olha, se você quiser, eu tô falando tudo isso é verdade. Se você quiser ter essa experiência, começa a se chegar mais a Deus, que você vai ver que incrível é que cada vez que você tem contato com Deus, você chega assim numa pessoa e a pessoa tá, ai, nossa, eu te amo. E Deus, ele te mostra que a pessoa tá falando tudo aquilo da boca pra fora. Ele meio que faz você ver a alma da pessoa, sabe? Assim, que ela tá pensando coisas ruins, que ela tá maquinando coisas ruins. Deus, ele mostra tudo isso. Não é, muitas das vezes, não é nem alguém que traz nos seus ouvidos, o próprio Deus. Se você chega perto de uma amizade, e se você tá assim, ó, com Deus, sabe o que Deus fala pra você? Ó, ele vem assim na sua consciência, sabe? Cuidado com esse daí. Ele alerta você. Uma vez Deus me alertou, cuidado com esse daí, cuidado com esse daí. E eu falei pro meu esposo, é coisa da minha cabeça. O quê? Eu tava demônio puro a pessoa, demônio puro. E aí o meu esposo falou assim, Deus te avisou, você não ouviu. Mas eu falei, nossa, mas a pessoa demonstrava assim, ela gostava tanto de mim, nossa, ela me tratava tão bem, não dava pra mim. Eu não acreditava que aquela pessoa daquela forma, ela fosse dessa forma que o Senhor me passou. E Deus comprovou e foi. E desde então, toda vez
vez que o Senhor fala assim, cuidado com esse daí, eu já fico esperta, porque eu já caí no armadilha antes, então eu não caio mais. Então, é tão gostoso, gente. Essa semana que o Senhor me usou, é porque tem muita gente covarde, tem muita gente tímida, que o Senhor quer alertar as pessoas, mas as pessoas, elas não têm coragem de permitir que o Senhor use essas pessoas para alertar as pessoas. Então, vai ter que ser eu mesma. Porque o Senhor cobrou de mim, como eu sou um pouco ousada, e para Deus eu não nego mesmo de forma nenhuma, porque amanhã eu vou concluir fazendo meu testemunho, vou tentar ser breve, e vocês vão ver o tanto que Deus já me protegeu, já me abençoou. Então eu não nego nada pro meu Deus, seja lá o que for. Alguém me falou assim, nossa, você é louca, você é muito corajosa, de como que você faz uma campanha dessa daí, fazendo tudo isso. Eu falei assim, meu filho, quando eu sei que o Senhor é comigo, e é Ele que tá mandando, você pode ir até pra boca do fumo lá, que você, se Deus falar assim, vai lá, você pode ir, que você não vai ser morto, não. Quando Deus manda, nada acontece, porque Ele está com a gente, Ele nos protege. E as pessoas, que eu sei que tem algumas pessoas aí falando coisas, essas pessoas aí, elas têm que ler mais a Bíblia, porque na Bíblia fala que o Espírito Santo testifica o outro. Então, você sabe quando é Deus que está usando uma pessoa ou não. Deus, Ele não deixa ninguém enganado, jamais. Então, eu concluo aqui esse vídeo de hoje cantando um hino, que esse hino eu acho muito bonito, que ele fala assim que ninguém é super-homem. Muitas das vezes a pessoa, ela quer a carga toda para ela, inclusive os pastores, líderes da igreja, que talvez esteja vendo esse vídeo, não fique com a carga toda para você, distribua, porque se você ficar com a carga toda para você, você vai ficar estressado, e quando uma alma estiver precisando de você, você não vai ter paciência para aquela alma, para tratar aquela pessoa que está precisando naquele momento, porque você está sobrecarregado. Então a pessoa inteligente, ela pede sabedoria e estratégia a Deus, e ela distribui tudo que ela pode. E dessa forma ela fica mais leve, e quando as pessoas precisarem dela, e só ela de repente é capacitada para aquilo, ela vai estar preparada para aquilo. E aí agora vamos cantar um hino, né? Muito bonito. Ninguém é super-homem. Não tem de ser super-homem, não tem de ser Mulher Maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. Tá acabando a semana. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em seus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar sua cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aleluia, Jesus, Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você
negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Ele um dia calculou, ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa ele escreveu. Despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Então, amados queridos, você sabe que Deus, ele não dá nada pra ninguém que não possa suportar. Então, ele já calculou certinho. Então, cada nós que tem a nossa cruz, talvez você torne ela mais pesada, porque você não anda no caminho certo, você não tem a estratégia, o conhecimento que possa torná-la mais leve. Mas a partir desse momento que você participou comigo durante essa semana, eu creio que deu pra se orientar bem e já deu pra você ter uma noção de como você se achegar mais a Deus e ser uma pessoa mais vitoriosa. Então eu vou fazer uma oração agora de encerramento para que Deus venha abençoar a sua vida, e Ele está muito feliz naqueles que estão interessados em aprender algo dele, porque aí eles vai te ajudar de alguma forma a você conseguir vencer essas batalhas, essas lutas que você tem dificuldade. Talvez é um vício que você quer largar e você não consegue. Então, a partir do momento que você está aqui preocupado em aprender as coisas de Deus, Ele vai te ajudar. E quanto mais você se esforçar, mais Ele vai te ajudar. Assim como Ele está me libertando, que eu fui escrava há muito tempo da vaidade, como vocês veem, né? É muito melhor, você se sente muito mais leve, você se sente mais feliz, uma paz, é muito mais gostoso. Então vamos fazer a oração final. Senhor meu Deus, o Senhor, aleluia Jesus, me usou durante essa semana, Senhor, para orientar o teu povo, Senhor, todos aqueles que entraram aqui na live, Senhor, abençoa a vida deles, ou liberta, Senhor, faz aquilo que for da tua vontade, mas ajuda, Senhor, essas pessoas, como o Senhor vê, elas estão interessadas, Senhor, faz algo pela vida delas, Senhor, aleluia Jesus, e que elas venham ajudar outras pessoas, Senhor, o conhecimento que elas adquiriram, Senhor, durante essa semana, que elas venham passar para outras pessoas, se for necessário, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, mostrar o caminho para essas pessoas, Senhor, como elas se achegar mais a Ti, Senhor, mostra em sonho, usa pessoas para falar com essas pessoas, Senhor, e se nessa live, Senhor, estiver, Senhor, assistindo alguém, Senhor, passando por muita dificuldade, não desista, que Deus é contigo, não tenha nada que o Senhor não possa fazer por você, Ele pode fazer tudo, Ele pode transformar a sua vida do dia para a noite, da noite para o dia, só depende de você se achegar mais a Ele, dar a oportunidade de Ele entrar no seu coração para fazer uma limpeza, tirar essas mágoas, porque o Senhor não se agrada. Quando chega muitas das vezes seta que o maligno manda na sua mente, você não deixa descer para o seu coração, porque aí vai brotar uma sementinha e o inimigo vai trabalhar nessa sementinha, e o Senhor não é com aqueles que não amam uns aos outros. Então você tem que repreender
repreender, você tem que pedir ajuda para o Senhor, para repreender qualquer sentimento de inveja que você possa ter para o seu irmão. Deus não se agrada, Deus não vai te abençoar se você tiver um sentimento de inveja. É normal que o inimigo vai lançar várias sementes, várias setas malignas. Resta você, assim como Jesus naquele dia rejeitou, você rejeita também, que na Bíblia está escrito que se você resistir ao inimigo, ele vai fugir de você. Então, se você resistir os sentimentos ruins de mágoa que você não consegue perdoar, o sentimento de inveja ou qualquer sentimento que venha te sufocar, se você resistir e mesmo que queira penetrar no seu coração e fazer morada, e você falar assim: Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aceito, eu quero ter um coração bom, eu quero amar o meu próximo, mesmo que ele muitas das vezes me magoe, Senhor, mas me ensina, Senhor, a tratar essas pessoas que muitas das vezes o inimigo usa, Senhor, para me magoar, para me ofender e me deixar, Senhor, muitas vezes deprimida, Senhor. Fala com o Senhor que Ele vai te dar estratégia, Ele vai te ajudar, e muitas das vezes Ele vai distanciar de você todas aquelas pessoas que de alguma forma elas permitem que o inimigo use em elas, porque muitas das vezes tem até crentes que estão permitindo que o inimigo use para magoar outros crentes. Então basta você e a mim não aceitar essa seta do maligno, rejeitar, resistir, que o Senhor é contigo e Ele vai te dar muita vitória, e Ele se agrada quando você tem um coração bom, e Ele se agrada quando você não tem inveja, e Ele se agrada quando você não torce um mal pro inimigo, porque hoje em dia tá muito assim, até crente mesmo, o Senhor fala assim, que tem crente que fica torcendo pro outro crente sair da igreja. Que isso? O Senhor, Ele tá resgatando as almas. Como é que você fica torcendo pro outro cair? Como é que você fica torcendo pro outro sair da igreja? Como que pode ser isso? O Senhor não se agrada disso. Se muitas das vezes você estiver fazendo isso, começa a se consertar, porque senão quem vai padecer vai ser a sua vida. Deus não se agrada. Ele está chamando almas para ir pro céu, para amar uns aos outros. E na Bíblia está bem claro que só vai ser discípulo do Senhor quando estiver amando um aos outros. Enquanto tiver rapina, enquanto tiver contenda, enquanto tiver inveja, Deus não está neste lugar, Deus não está com essas pessoas, e está muito claro na Bíblia, é a palavra do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, encerro essa oração desejando uma noite de bênção, que essa noite você possa repousar, e qualquer tristeza, amargura que tenha no seu coração, que o Senhor venha tratar a sua mente, e que de manhã você possa acordar com a nova esperança de que algo bom vai acontecer na sua vida, que o Senhor vai colocar pessoas boas na sua vida, e que tudo de bom vai acontecer. Não perca a esperança, mesmo que você muitas vezes foi mandado embora e você é o provedor da sua família, às vezes você mora de aluguel e não tem o dinheiro do aluguel, às vezes você não tem comida para comer. Não fique triste, Deus, Ele provê tudo. Apenas você se achegue mais a Deus, que você vai ter vitória na sua vida. Um beijo e fiquem na paz.